Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos chegando para darmos continuidade à nossa caminhada, à nossa viagem no Evangelho de João. Hoje, terça-feira, semana passada, nós estivemos juntos, demos uma paradinha. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite. Olha, hoje você precisa se agasalhar, essa região hoje está fria, né? Já demos aí uma olhadinha no tempo e a região em que nós estaremos passando hoje é uma região bastante fria e então se agasalhe. Eu estou agasalhado, né? E você também deve fazer isso. Uma boa noite, que Deus esteja nos abençoando. Estou aqui com o nosso guia de orientação. Todas as regiões em que nós temos passado, nós temos procurado seguir aqui o guia, seguimos aqui o mapa, né? E tem sido muito bom, né? E nós estamos aqui ainda nesta região, próximo ao Jordão, próximo a esse cenário bonito, e nós estaremos dando sequência a tudo isso. Hoje, na semana passada, eu falei para vocês de que nós estaríamos hoje vendo essa questão da regeneração da autoestima. Esse é o tema central. Na terça-feira vocês perceberam que nós ficamos no capítulo 3, o capítulo 3 do Evangelho de João, e nós vamos continuar hoje olhando aqui para a Bíblia, olhando para a Palavra de Deus. Nós estaremos vendo os versículos 26 do capítulo 3 de João até o versículo de número 30. É isso mesmo. Então, você fica aí também com a sua Bíblia aberta. Essa é a segunda parte, porque nós trabalhamos toda aquele questionamento. Vocês viram aquele questionamento dos discípulos de João Batista. Nesse questionamento nós falamos a questão do ciúme, né? Eles estavam enciumados com o trabalho, com o início do trabalho, do ministério de Jesus Cristo. Jesus tinha procurado João lá no Jordão para ser batizado. João batiza Jesus e agora ele inicia o seu ministério, ele escolhe os seus apóstolos. Agora ele já tem os apóstolos trabalhando juntamente com eles, e os discípulos de João acompanhou tudo isso e eles perceberam toda esta movimentação de Jesus agora indo ao encontro das pessoas, as pessoas vindo ao encontro de Jesus Cristo, e a quantidade de gente que procurava Jesus chamava atenção muito grande, lógico, chamou a atenção também dos discípulos de João Batista, e eles ficaram enciumados, porque antes ele, juntamente com João, eles faziam isto. Agora está vendo que é Jesus que está fazendo, e eles vão fazer a reclamação para o seu mestre João. Semana passada, na terça-feira, nós olhamos e nós vimos isso. Muito bem.
Você agora já está bem acomodado aí na sua casa, no seu lar. Isso, fique também bem agasalhado, porque esta é uma noite fria, na verdade, essa semana toda nós vamos ter esse tempo bastante frio, mas hoje nós estaremos olhando aqui esses versículos do capítulo 3 de João, do versículo 26 até o versículo de número 30, já a segunda parte desse estudo sobre a regeneração da autoestima. E hoje sim nós vamos trabalhar melhor essa questão. O texto que foi lido na semana passada, e eu sei que você poderá ler também, o texto sagrado, ele diz assim: os discípulos de João foram falar com ele e lhes disseram: Rabi, mestre, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, esse homem era Jesus, aquele de quem o Senhor Deus deu testemunho, também está batizando. E todos estão indo até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida dos céus. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho dele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. É a resposta que João Batista dá para os seus discípulos. Não poderia ser diferente. Ele, como mestre, como rabi, não poderia fazer outra coisa que não fosse esta, principalmente dentro desta condição de servo do Altíssimo, de servo de Deus. Mas nós tínhamos já, na semana passada, ficou 3 partes fundamentais que hoje nós estaríamos destacando à luz desse texto sagrado. Nós não estaremos fugindo, aparentemente estaremos entrando agora um pouco dentro da interpretação, dentro do pensamento da psicanálise, da psicologia, mas nós não estaremos, lógico, em nenhum momento fugindo do texto sagrado, porque nós estamos fazendo essa ponte, esta comparação, né? Esta comparação dos recursos que hoje nós temos, e foi Deus que deixou para nós, para o nosso bem, para nós compreendermos melhor o comportamento das pessoas. Então, hoje nós vamos trabalhar melhor essa questão da autoestima, né? Para nós chegarmos ao ponto principal da proposta do estudo, que é a regeneração. Então, para isso, vamos trazer alguns conceitos, até para você entender melhor, dentro desta questão da psicanálise. E olhando aqui o nosso estudo,
É interessante nós observarmos que desde o início, desde o começo, na saga da psicanálise e da psicologia, nós descobrimos aqui a raiz dos males do ser humano. E dentro dessas raízes dos males dos seres humanos, hoje nós estamos destacando aqui a autoestima. Esta autoestima que nós estamos colocando aqui, ela foi no início colocada no pedestal entre os problemas fundamentais da humanidade. Portanto, a autoestima se refere à atitude da autovalorização. A autoestima é a autovalorização, é você se autovalorizando, reconhecendo que você tem um grande potencial. Você consegue. A autoestima, portanto, ela se refere a uma atitude. É importante observar isso. Mostra que o indivíduo contente, satisfeito, feliz, com sua maneira de ser, com a sua liberdade de ir e vir, traz como resultado uma segurança em seus atos e as suas avaliações. Isso nós chamamos na psicanálise de autoestima. E a conclusão que a psicanálise e a psicologia faz foi que poderia-se esperar o melhor dos comportamentos da humanidade quando todos fossem providos desse sentimento da autoestima. Este pensamento, ele dominou a mentalidade social, modificou toda uma abordagem pedagógica até então, faz definições, explicações e apresentam para a humanidade, para as pessoas, algumas táticas sociais. Importante observarmos isso dentro desse contexto do estudo da autoestima. É oportuno notar, agora já olhando para os ensinamentos de Jesus, as ordens que ele deixava para os seus apóstolos e que os discípulos de João acompanhavam de longe e percebia isto, quando em Mateus capítulo de número 22 e versículo de número 39, Mateus 22 e versículo de número 39, que Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha essa questão da autovalorização, Jesus autovalorizando os seus apóstolos, né? Dizendo do potencial deles, da capacidade deles, desenvolvendo e firmando esta autoestima em seus apóstolos. Mas quando nós olhamos este texto sagrado aqui, nós já podemos observar que essa ordem, que este ensinamento de Jesus, que é aqui apresentado, para os seus apóstolos, é necessário, é uma necessidade de fazer o mesmo
para o próximo. Você percebe que quando eu estou, através da autoestima, autovalorizando, eu sempre olho para o próximo da mesma forma, da mesma maneira. Eu quero que exista essa autovalorização também para o próximo. Nós podemos ver claramente aqui no estudo, quando nós lemos esse texto de Mateus. Então, o centro do ser humano, segundo o ensinamento de Jesus, nunca deve ser ele mesmo. Não é o homem que é o centro. Vocês observam as últimas palavras de João Batista, né? Onde ele deixa isso claro para os seus discípulos, diz: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Quando eu olho para ele, eu sou pequeno, ele é grande. Eu não tenho nem condições de desatar, de tirar as sandálias dos seus pés. Veja só, João dizendo aqui que ele não é o centro. Jesus é o centro. E ele não estava dizendo que tinha uma autoestima baixa. Pelo contrário, ele estava compreendendo e entendendo bem esta questão. Quando nós falamos o estudo passado, vocês lembram que nós falamos sobre esta experiência de humildade, a humildade no ser humano e para nós, e principalmente para o cristão, ela é fundamental, é muito importante nós observarmos, né? E estarmos atentos a esta questão de estarmos buscando esta humildade dentro de um contexto onde o nome de Deus deve ser glorificado, onde o nome de Deus deve ser exaltado. É importante nós observarmos isso dentro daquilo que nós estamos aqui observando. Em Romanos capítulo 12 e versículo de número 13, nós podemos ver Paulo trabalhando esta questão, né? Esse assunto, quando ele, no texto sagrado, ele diz exatamente o seguinte: ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. São as palavras que o apóstolo Paulo coloca para nós compreendermos bem esta questão. Ao contrário, ele diz que devemos ter um conceito equilibrado. O grande segredo para a vida é o equilíbrio. Nem 8 e nem 80. É o equilíbrio. É esse equilíbrio. É nesse equilíbrio que nós temos um entendimento maior da autocompreensão. Aí nós podemos nos compreender melhor, nós podemos entender melhor esta questão que a Bíblia, a palavra de Deus, coloca para nós. Portanto, a vitória sobre o mal vem do autocontrole, olha só, né? Vem do autocontrole e da disciplina. Autocontrole e disciplina nos dá exatamente essa condição. Segundo Paulo, a solução aqui está do morrer, né?
através da fé em Cristo Jesus. Passa-se, morre-se, todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O ego aqui sacrificado em Cristo Jesus, nascendo uma nova vida para com Deus, trazendo para nós esse centro de existência. É importante nós atentarmos para esta questão. Surge uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que quando caminhando na palavra de Deus, nós vemos aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22, nós vemos aqui o texto sagrado: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, e o texto termina como? Domínio próprio. Isso, o domínio próprio. Então, é significativo, é importante nós atentarmos para isso aqui. Na semana passada, eu terminei a viagem de João, deixando o desafio para o estudo desta terça-feira, e prometi destacar 3 pontos sobre a autoestima, e que nós vamos fazer nesse instante, nesse momento, para caminharmos, para o fechamento deste assunto nesta viagem no Evangelho de João que nós estamos fazendo. Eu falei que nós iríamos falar sobre a autoestima deformada, regenerada, e a submissão e a dependência dessa autoestima a Deus. Pegarmos tudo isto e colocarmos na mão de Deus. Então vamos aqui à autoestima deformada. O que é isso? É importante e é significativo nós falarmos sobre essa questão, nós falarmos sobre esse assunto. Por que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso para nos conhecermos um pouco mais e vivermos uma vida melhor, porque essa é a vontade de Deus para a vontade de Deus para todos nós. E aqui, olhando para o texto do Evangelho de João, nós observamos que ele quer nos ensinar, com o texto que nós lemos, que a autoestima deformada pode causar estragos terríveis em nossa vida, em nossos relacionamentos. A deformação da autoestima pode ser observada nas atitudes a seguir. Existem algumas atitudes importantes que nós estaremos destacando nesses 3 pontos. Estamos falando sobre o primeiro ponto, a autoestima deformada. Primeiro, na forma com que os discípulos de João, quando nós olhamos o texto, nós olhamos aqui no texto sagrado, e observamos que os discípulos de João estavam valorizando ou apresentando palavras que para João eram palavras vazias, sem maior significado, porque havia ciúme, porque não havia valorização do próximo. O versículo 26 diz: a multidão está seguindo. Agora a multidão segue ele. Olha só o que a mente dos discípulos de João, o que estava passando pela mente dos discípulos de João. E ele diz: Rabi, mestre, aquele homem que o Senhor deu testemunho, que te procurou lá no Jordão, agora
tem os seus próprios discípulos, a multidão tem o procurado, e eles estavam realmente bastante enciumados ou sentindo que desvalorizados, né? Isso é uma autoestima baixa. E João começa a trabalhar esta questão. Ainda que dentro desta autoestima deformada, a segunda situação que nós podemos ver, aqui é a seguinte: na maneira como os discípulos, né, doloridos de João Batista, se ofenderam na discussão com um certo judeu. O versículo 25 trabalha essa questão. Uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Se o seu batismo purifica, por que todos vocês têm procurado a Jesus? Olha só o que eles dizem, versículos 23, versículo de número 24, há toda uma agitação dos discípulos de João Batista. O versículo de número 23 fala da época, né, que João Batista ainda estava batizando na região de Enom, ali próximo a Salim, pois havia ali muita água, como nós já lemos no texto anterior. Aqui Jesus e seus discípulos, eles saem da região de Jerusalém, Galileia, e vão para uma região mais distante, região de deserto, da região da Judéia. Agora Jesus vai para a Judéia, ele está andando naquela região, e Jesus passa um tempo bastante grande ali na região da Judéia, fazendo discípulos, orientando os seus apóstolos e batizando pessoas que vinham e o aceitavam como o seu Senhor e como o seu Salvador. O que isso tem a ver com o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos trabalhando, a autoestima deformada? Tem a ver porque a autoestima deformada é fruto de um ego vazio, de um ego dolorido. Lembra que às vezes nós falamos o seguinte, né? A pessoa está dodói. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa a pessoa fica dodói. É a autoestima baixa. Nós chamamos atenção para nós. E isso nós chamamos da autoestima deformada. É importante observarmos essas questões, porque isso traz exatamente algumas informações significativas para nós. Portanto, a autoestima deformada, é importante nós observarmos aqui que ela destrói. Ela destrói. Ela nos esvazia. Nós nos sentimos vazios. E podemos ser escravizados facilmente, sermos recrutados facilmente. Lembra, lógico, com certeza você lembra desta palavra, que a nossa mente vazia, ela se transforma em quê? Ela se transforma em oficina de Satanás. Vê que a facilidade de estarmos sendo
recrutados, convencidos e pegando um outro caminho. Porque a nossa mente está vazia, a nossa autoestima ela está deformada. Portanto, é importante nós observarmos isso. E aí nós vamos a esse segundo momento, a esse segundo ponto, que é como regenerar isto. Como trazer todos esses benefícios de volta. E o texto que nós lemos e outros textos paralelos da Bíblia, quando nós comparamos o comportamento dos discípulos de João, aí nós encontramos o próprio João trazendo esta orientação para os seus discípulos. De um lado, nós temos os discípulos de João possuindo uma autoestima deformada, eles sentem desvalorizados, sentem vazios, sentem que tinha sido deixado de lado, deixado de canto. Agora eles já não faziam o que faziam antes. E aí vem, no final de tudo, nós observamos aqui o próprio Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, do versículo 10 até o versículo de número 11, nós podemos ver isto, né? Jesus elogiando e colocando numa categoria inigualável. Quem faz isso é Jesus, a respeito de João. Olha o versículo 10. João é o homem a qual as Escrituras se referem, como diz: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o caminho à tua frente. Eu lhe digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Nós, olhando para o texto de Mateus, capítulo 11, do versículo 10 até o versículo de número 11, nós encontramos esta palavra de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, fazendo aqui o reconhecimento de que todos nós dependemos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler e comparamos com João capítulo 15 e versículo de número 5, nós entendemos melhor esta questão da nossa autoestima, ela regenerada. Para regenerarmos a nossa autoestima, vocês observam que nós precisamos voltar ao projeto original. Existe um projeto original, existe uma fonte, existe onde iniciou, onde começou tudo. E lá onde começou tudo é que é o lugar certo. É o lugar onde nós podemos ver, podemos observar o que é correto, o que é certo, como o projeto deve existir. E olha só esse texto de João 15 e versículo de número 5, mostrando para nós este projeto na fala do Criador, na fala de Jesus. Ele nos colocando no caminho de volta, ele nos trazendo para o que é correto, o que é certo, como nós devemos viver, a busca da felicidade. Fomos criados para a glória de Deus.
E se nós fomos criados para a glória de Deus, nós precisamos sim entender esse texto que diz: sim, eu sou a videira. Quem é a videira? Quem é o caule? Quem é a árvore? Quem tem todas as raízes da vida é Jesus. E o texto continua: eu sou a videira, vocês são os ramos. E aqui, olha só, lembra do que João falou, a última fala de João Batista, e compara os seus discípulos com as suas mentes complicadas, doentes, fragilizadas, enciumados. Olha, o importante é que ele cresça e eu diminua. Eu tenho que ser podado. Eu tenho que ser podado. Os ramos, às vezes, precisam ser podados. O caule, não. O tronco, não. São os ramos. E ele continua: quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isto é uma autoestima regenerada dentro daquilo que nós estamos trabalhando nesse estudo, né? E aqui nós podemos ter uma consciência exata de quem nós somos. O autoconhecimento. Se nós queremos ter uma autoestima regenerada, a primeira coisa que você precisa saber, que eu preciso saber, é quem eu sou. João diz: eu não sou o Cristo. E nós precisamos também todos os dias dizer isso: eu não sou Deus, eu sirvo a Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. E quando nós começamos a ter esta consciência de equilíbrio, aí nós entendemos a grandeza, a bondade, o poder e a misericórdia de Deus em nossa vida. Então, portanto, a autoestima regenerada sabe que se lhe vier algo para fazer, o próprio Deus o capacita com o poder para todas as boas obras, fazendo assim sem se vangloriar. A autoestima não se vangloria. Ela tem consciência até onde ela pode ir. Ou seja, tem limite. Nós precisamos de limites. A pior coisa que tem é alguém que não tem limites, não tem freio, não tem controle. Olha só o que Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, o livro de Colossenses, capítulo 1, o versículo 28, o versículo de número 29, diz para nós, diz assim: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isto, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Quem atua em mim é o poder de Deus. Nós estamos ligados ao cálice. Esse conhecimento, quem é Deus, quem sou eu, me dá exatamente essa maturidade, esta restauração da minha autoestima, e agora sim eu posso olhar e ver e saber exatamente onde estou firmado, onde os meus pés estão colocados. Eu preciso saber que os meus pés estão firmados sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Só com maturidade, só com uma autoestima regenerada é que nós podemos ter essa visão. E é importante atentarmos para isso de uma forma muito especial mesmo. E só aí nós vamos ver que
esta regeneração da autoestima que nós tanto precisamos, né? Fazemos isso por quê? Porque quando ela está doente, quando ela está estragada e que ela precisa de uma restauração, e se nós não buscarmos isso, isso vai trazer um problema seríssimo. Olha para o mundo, olham para as pessoas. O mundo está doente. E está doente porque eles não conseguem compreender, não conseguem entender o quanto nós precisamos de Deus. São frágeis, muito frágeis. E quando nós estamos assim, vocês sabem o que acontece com a cabeça, com a mente vazia. Onde estão os nossos pensamentos? Onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. E é importante nós observarmos isto para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Quem tem o controle da porta é Jesus. É Jesus. Olha aí o texto de João 10, no Evangelho, João 10, a partir do versículo 3, a gente pode ler até o versículo de número 5, quando nós precisamos de um orientador, nós precisamos de alguém que nos oriente, alguém que nos mostre o caminho, para que eu possa ter certeza absoluta que eu não estou desamparado, eu não estou sozinho. O ser humano não pode ficar desamparado, não pode ficar sozinho. Precisa ter cuidado, precisa ser amparado. E Jesus diz que é Ele que nos dá isso. Ele é o bom pastor. Quem deu a vida por nós foi Jesus, e não eu. Olha aí o texto de João. O porteiro lhe abre a porta. As ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. Nós conhecemos a voz. Tem gente que tem seguido as vozes. É perigoso a pessoa ouvir vozes. Quando a pessoa está ouvindo vozes, é porque existe um desequilíbrio da mente e precisa de tratamento. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, através daquilo que Deus tem para nós, Deus tem para a nossa vida. E é importante nós observarmos isso de todo o nosso coração. Quem cresce e deve crescer é Cristo. E nós seguimos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, para nós entendermos essa questão de mantermos uma autoestima equilibrada, sã, ideal para uma vida com segurança, para não ser levado pelo vento, para não deixar que a insegurança tome conta de nós. Nós precisamos estar atentos, os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está falando para nós. E o que Deus, através do seu Espírito, está falando para nós é uma proposta muito significativa de restauração da autoestima, porque Ele olha e nos vê precisando disso. Ele olha e vê precisando disso. Olha o que o texto sagrado coloca para nós. Vinde a mim, todos vós que estão cansados. Tem gente cansada. Tem gente que está oprimido. Está oprimido, está depressivo. Quando nós nos sentimos cansados e oprimidos, depressivos,
Nós devemos fazer o quê? O texto sagrado diz, Jesus chega e fala, corre para os meus braços e eu te dou alívio. Eu te alivio. Quem nos alivia é Jesus Cristo, e isso vai acontecer através de quê, meus irmãos? Através da palavra de Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem segredos. É simples assim. Nós vamos para Cristo e Ele nos dá alívio. Por quê? Porque Ele é a fonte. É lá que começou tudo. Às vezes nós esquecemos da nossa origem, nós esquecemos de como começou tudo, e chega um momento que nós nos achamos. Nós achamos que podemos resolver tudo através apenas da busca a busca do conhecimento humano. Não. Existe um conhecimento além e maior e mais precioso do que o conhecimento humano. É a sabedoria que nós buscamos de Deus para a nossa vida. É essa sabedoria que vem de Deus que vai te dar uma qualidade de vida, uma mente sadia, uma autoestima ideal para vivermos de tal forma que, independente do que aconteça, não tem pandemia, não tem situação difícil que nós não possamos suportar, não tem quarentena que nós não possamos suportar, porque isso vai passar, e a nossa vida vai continuar, e vai continuar com Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu quero desafiar você para hoje, quando falamos sobre o equilíbrio, falamos sobre autoestima, falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com tudo isso. E é uma coisa que tem alguém, né? Alguém com autoestima baixa. Não, tem que ter equilíbrio. E Deus nos dá este equilíbrio para nós. Na próxima semana, quando nós voltaremos a uma outra região, nesta exploração do Evangelho de João, eu quero animar você a fazer isto com a certeza, né, de que nós vamos chegar com mais conhecimento, com mais maturidade, com mais firmeza, e nunca sozinho. O Senhor está com a minha vida, o Senhor está contigo. O Senhor tem estado com você todos os momentos da sua vida. É esta consciência, irmãos, irmãs, amigos, que nós precisamos ter. O Senhor está contigo, o Senhor tem cuidado de você. Nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Pedir que a nossa fé seja aumentada, que a bondosa mão do Senhor esteja comigo. E eu aceito a ajuda, o cuidado, o afago de Deus. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça, bondade, misericórdia. Próxima semana nós estaremos de volta com mais um estudo no Evangelho de João. Deixa eu orar por você, orar pela sua família. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque nesta noite nós olhamos para a tua palavra, olhamos para estes versículos do Evangelho de João, dentro de um contexto, ó Deus, psíquico, dentro de um contexto emocional e equilíbrio, e deixando que tudo isso nos dê, ó Deus, uma condição de vivermos uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. Para isso, derrame da tua bênção, da tua graça, da tua bondade sobre todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. O privilégio, a bênção de, mais uma vez, estarmos juntos fazendo a vontade do Senhor. Até a próxima terça-feira, se Deus assim o permitir. Amém. Uma semana... Vim rever minha morada, recordar a minha infância, a minha gente amada, dos tempinhos de criança.
e pela estrada de terra, o coração que balança. Da vida que aqui deixei, restaram-me as lembranças. Na vila da meia légua moramos por muito tempo. O pai, a mãe e os irmãos lutando pelo sustento. De longe ainda se via a invernada e o galinheiro. Em Deus tinha esperança se nos faltava o dinheiro. Passei da antiga porteira, abri a porta da sala. Em meio às lágrimas vi debaixo da mesa a mala com pertences tão antigos e um bilhete que dizia: te esperava há tanto tempo, sabia que voltaria. A casa que estava suja, há muito abandonada, limpei com todo carinho. Dei um trato na invernada e ao descansar na varanda, emocionado pensei: o que fiz na casa hoje, Jesus em mim fez também. Jesus em mim fez também.